A sombra no teto da lanchonete. Na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, havia uma lanchonete famosa por seu hambúrguer artesanal e pelo horário estendido até as primeiras horas da manhã. Lanches da Bia era um lugar acolhedor, decorado com luzes coloridas e uma jukebox antiga que trazia um charme nostálgico ao ambiente. Durante o dia, o movimento era intenso, mas nas madrugadas, poucos se aventuravam a sair de casa, exceto por aqueles que não tinham outra escolha. Foi em uma dessas madrugadas, sob um céu carregado de nuvens, que algo aterrorizante aconteceu. Bia, a proprietária, estava acostumada a trabalhar sozinha durante a noite. Naquele dia, porém, um clima estranho pairava no ar. Desde que abriu as portas, sentia uma sensação de inquietação que não sabia explicar. Por volta das 2 da manhã, um casal entrou na lanchonete. Ambos pareciam exaustos, como se estivessem dirigindo por horas. O homem pediu um hambúrguer com pressa, enquanto a mulher ficou em silêncio, olhando pela janela como se esperasse por algo ou alguém. Enquanto preparava o pedido, Bia notou que o rádio na cozinha começou a emitir estática. Era um som baixo, mas desconfortável, como se interferências vindas de um lugar distante estivessem invadindo a frequência. Tentou ignorar, mas então ouviu um ruído estranho vindo do lado de fora, algo que lembrava passos arrastados na calçada. Curiosa, foi até a porta para olhar, mas não viu nada além do reflexo das luzes da lanchonete na rua deserta. Quando voltou para o balcão, percebeu que o casal estava inquieto. O homem olhava constantemente para a porta, enquanto a mulher apertava as mãos com força, como se tentasse conter um pavor crescente. "Está tudo bem?" Bia perguntou, tentando aliviar o clima. O homem apenas assentiu, mas sua expressão dizia o contrário. Foi então que um novo som quebrou o silêncio, um estalo seco, vindo do teto, seguido de um arranhar contínuo, como se algo estivesse se movendo acima deles. Bia congelou. Nunca havia ouvido nada parecido. O casal também estava visivelmente alarmado, trocando olhares nervosos. O homem se levantou, como se quisesse ir embora, mas foi interrompido por um grito abafado vindo do lado de fora. Todos ficaram em silêncio absoluto. Bia tentou racionalizar, pensando que poderia ser algum animal ou mesmo uma brincadeira de mau gosto. Mas quando o grito se repetiu, desta vez mais próximo, algo dentro dela dizia que aquilo não era normal. De repente, as luzes começaram a piscar. O ambiente, antes acolhedor, tornou-se um palco de tensão crescente. O som no teto voltou, agora mais intenso, como se algo estivesse prestes a quebrar a estrutura. O casal, em pânico, correu para a porta, mas esta não abria, mesmo sem estar trancada. Foi quando o homem decidiu olhar pela janela e ficou pálido. Tem alguém lá fora, ele gaguejou, apontando para a calçada. Bia olhou e viu uma figura parada no meio da rua. Era alta e magra, com braços desproporcionalmente longos que quase tocavam o chão. Não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e pálida, onde deveria haver olhos e boca. A figura começou a se mover lentamente em direção à lanchonete, seus passos ecoando de forma macabra no silêncio da madrugada. Bia e o casal recuaram, presos no pequeno espaço entre o balcão e as mesas. Então, sem aviso, todas as luzes se apagaram. O silêncio era quebrado apenas pela respiração ofegante deles e pelo som crescente de algo arranhando a porta. Bia tentou alcançar o celular para ligar para a polícia, mas a bateria estava morta, apesar de estar carregada momentos antes. O casal segurava as mãos, murmurando orações baixas, enquanto o som no teto recomeçava, agora tão alto que parecia que a estrutura iria desabar. Em um momento de puro desespero, Bia gritou: "Vão embora! Deixem a gente em paz!" Como se respondesse a seu apelo, o som parou. O silêncio voltou, e as luzes, uma a uma, se reacenderam. Quando olharam pela janela novamente, a figura não estava mais lá. A porta, antes presa, agora abria sem resistência. O casal saiu correndo, sem olhar para trás, e Bia, mesmo aterrorizada, permaneceu para trancar a lanchonete. No dia seguinte, ao tentar explicar o ocorrido para a polícia, Bia foi recebida com ceticismo. Porém, um detalhe não a deixava em paz. Ao revisar as câmeras de segurança, a figura estava lá, mas não aparecia com clareza. Era apenas uma sombra distorcida, que parecia se mover de forma impossível para qualquer ser humano. Desde então, Lanches da Bia nunca mais funcionou de madrugada, e a proprietária jurou nunca mais trabalhar sozinha. O último pedido da madrugada. No centro de Recife, havia uma pequena lanchonete chamada Delícias do Ponto Final. Localizada próxima a um terminal de ônibus, ela era conhecida por atender os trabalhadores noturnos que transitavam pela região. Carlos, o dono, era um homem simples e acostumado com as histórias curiosas que seus clientes contavam. Mas naquela noite ele seria o protagonista de algo que jamais esqueceria. Era uma sexta-feira, pouco antes das 3 da manhã.
e a chuva caía torrencialmente. A cidade estava praticamente vazia, exceto pelos poucos motoristas de aplicativo que aguardavam chamadas. Carlos limpava o balcão, pronto para fechar, quando viu um homem parado do lado de fora. Ele estava encharcado, com um sobretudo preto e um chapéu que cobria grande parte de seu rosto. Assim que percebeu que Carlos o encarava, o homem entrou na lanchonete, trazendo consigo um ar gélido que parecia impossível em uma noite tão quente. "Um café, por favor", pediu com uma voz rouca e arrastada. Carlos, tentando não demonstrar desconforto, preparou a bebida. Enquanto isso, o homem sentou-se na mesa mais distante, posicionando-se de forma a manter o rosto oculto. Quando Carlos entregou o café, percebeu algo estranho. As mãos do homem estavam cobertas por luvas gastas, mas os dedos pareciam anormalmente longos e esguios, quase deformados. O silêncio da madrugada foi interrompido por uma sequência de trovões, que fizeram as luzes piscarem. O homem tomou um gole do café e então perguntou: "Você acredita no destino, Carlos?" A pergunta pegou o dono da lanchonete de surpresa. Ele balbuciou algo vago, tentando desconversar, mas o homem continuou: "Às vezes, o destino nos leva a lugares que nunca deveríamos ter encontrado." Carlos tentou mudar o assunto, perguntando se o homem precisava de algo mais, mas ele apenas riu baixo, um som que parecia ecoar de forma desconfortável pelo ambiente. Em seguida, puxou um objeto do bolso, um pequeno relógio de bolso dourado, e o colocou sobre a mesa. "Falta pouco tempo", disse, encarando o relógio com intensidade. Foi então que a porta da lanchonete abriu novamente, mas desta vez não havia ninguém. O vento entrou com força, derrubando guardanapos e balançando os cardápios nas mesas. Carlos correu para fechar a porta, mas, quando olhou para fora, teve a impressão de ver algo movendo-se na escuridão. Figuras nebulosas e indistintas pareciam cercar o local, mas desapareciam assim que ele tentava focar o olhar. De volta ao balcão, percebeu que o homem não estava mais sentado na mesa. O café continuava lá, intocado, mas o relógio de bolso havia desaparecido. Um calafrio percorreu sua espinha quando ouviu passos vindo da cozinha, apesar de estar certo de que ninguém poderia ter passado por ali. Armado com uma espátula, Carlos foi verificar, mas não encontrou nada, apenas a porta dos fundos aberta, balançando lentamente com o vento. Quando voltou ao salão principal, sentiu que algo estava terrivelmente errado. As luzes piscaram novamente, e o ar ficou pesado, quase irrespirável. Foi então que ele viu. Refletido no espelho atrás do balcão, o homem do sobretudo estava parado atrás dele, imóvel, com um sorriso largo e sinistro que parecia dividir seu rosto de uma forma antinatural. Carlos se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Desesperado, decidiu fechar a lanchonete imediatamente. Trancou todas as portas e apagou as luzes. Mas, enquanto recolhia suas coisas, ouviu uma batida lenta e rítmica na porta da frente. Com o coração acelerado, espiou pela janela, mas não viu nada além da chuva. A batida continuou, cada vez mais alta, até que, de repente, parou. No dia seguinte, Carlos decidiu instalar câmeras de segurança, mas o que encontrou nas imagens da noite anterior o deixou sem palavras. Em vez do homem entrando na lanchonete, as gravações mostravam Carlos falando e servindo café para ninguém. Ele parecia estar sozinho o tempo todo, conversando com o ar. O relógio de bolso, no entanto, apareceu na gravação, repousando sobre a mesa, antes de desaparecer misteriosamente. Carlos nunca mais abriu a lanchonete durante a madrugada. O caso virou assunto entre os moradores, que começaram a contar histórias sobre o homem do sobretudo e suas visitas a lugares onde ninguém mais deveria estar. Alguns acreditam que ele é uma espécie de arauto do sobrenatural, enquanto outros dizem que ele escolhe suas vítimas de acordo com algum critério desconhecido. Mas, para Carlos, uma coisa é certa: naquela noite, ele teve um encontro com algo que nunca deveria ter cruzado seu caminho. A mulher da beira da estrada. No coração de uma estrada pouco movimentada no interior de Minas Gerais, a lanchonete Sabor da Noite era um ponto de parada para aqueles que precisavam fugir do isolamento e buscar um pouco de conforto. Localizado entre curvas perigosas e uma vegetação densa, o lugar parecia oferecer uma sensação de segurança. Cláudio, o dono, mantinha o estabelecimento com dedicação, mesmo sabendo que, durante a madrugada, poucos se arriscavam por ali. Naquela noite em particular, uma quarta-feira, o relógio já passava das 11 quando ele começou a notar coisas que pareciam, no mínimo, fora do comum. Tudo começou com as luzes externas, que piscavam de forma descompassada, como se algo interferisse na energia. Cláudio, que não era do tipo supersticioso, caminhou até o lado de fora para verificar os fios, mas encontrou tudo em perfeito estado. Ao voltar para o interior da lanchonete, sentiu um calafrio estranho, como se estivesse sendo observado. Não deu muita importância e voltou ao trabalho, preparando os últimos pedidos da noite. Foi então que a porta se abriu,
revelando uma mulher que parecia ter saído de um pesadelo. Ela tinha o cabelo molhado, as roupas estavam desgastadas e havia algo em seu semblante que fazia o ar ao seu redor parecer pesado. Sem dizer muito, ela pediu um café. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas tinha um tom que fazia os pelos da nuca de Cláudio se arrepiarem. Ele tentou puxar conversa, mas as respostas eram monossilábicas, e o olhar da mulher estava fixo na mesa, como se evitasse qualquer contato visual. Enquanto Cláudio tentava disfarçar o incômodo, o sino da porta tocou novamente. Um grupo de jovens entrou rindo, trazendo uma energia que parecia quebrar o clima sombrio. Eles cumprimentaram Cláudio e se acomodaram em uma mesa próxima à mulher. Um dos rapazes, curioso, tentou iniciar uma conversa com ela, mas o que aconteceu a seguir foi perturbador. Assim que ele perguntou se ela estava bem, a mulher ergueu o olhar lentamente. Seus olhos, de um vazio profundo e inumano, fizeram o rapaz recuar, como se tivesse visto algo que sua mente não conseguia processar. Cláudio tentou aliviar a tensão oferecendo mais café ao grupo, mas começou a perceber que a temperatura no local caía inexplicavelmente. Ele olhou para o termômetro na parede. A temperatura tinha despencado para quase zero, mas o ar-condicionado sequer estava ligado. Do nada, um barulho veio da cozinha, como se panelas tivessem caído. Ao verificar, Cláudio encontrou tudo no lugar, exceto por uma marca estranha no vidro do freezer, que parecia uma mão humana, mas muito maior e com dedos longos demais para serem normais. Quando voltou para o salão principal, a mulher já não estava na mesa. Cláudio olhou pela janela e a viu no estacionamento, parada ao lado de um carro, encarando o grupo de jovens. Eles também a notaram e decidiram sair, mas quando tentaram ligar os carros, nenhum motor respondia. Desesperados, começaram a sentir o peso do momento. O silêncio da estrada, a escuridão que parecia mais densa do que o normal, e a figura imóvel da mulher tornaram o cenário insuportavelmente aterrorizante. Foi então que, do meio da neblina, começaram a surgir outras figuras. Eram sombras altas, grotescas, que se moviam de forma irregular. A mulher, como se fosse o maestro de um espetáculo macabro, começou a murmurar algo. Eram palavras desconexas, em uma língua estranha, que fazia os vidros dos carros vibrarem levemente. O grupo, agora completamente em pânico, tentou correr de volta para a lanchonete, mas encontrou a porta trancada. Cláudio, do lado de dentro, assistia horrorizado, incapaz de entender como a porta havia travado por conta própria. O relógio na parede girava descontroladamente, os ponteiros se movendo em velocidades absurdas, como se o próprio tempo estivesse sendo manipulado. Cláudio tentou usar o telefone para pedir ajuda, mas a linha estava muda. Do lado de fora, os jovens gritavam, cercados pelas sombras, enquanto a mulher se aproximava lentamente. Foi então que tudo parou. A neblina se dissipou, as sombras desapareceram, e os motores dos carros voltaram a funcionar como se nada tivesse acontecido. Quando a polícia chegou, encontrou todos em estado de choque. Cláudio tentava explicar, mas sua história soava tão absurda que ninguém acreditava. No dia seguinte, ao revisar as câmeras de segurança, ele descobriu algo ainda mais perturbador. A mulher nunca apareceu nas imagens. Apenas Cláudio e os jovens estavam visíveis, interagindo com algo que simplesmente não existia. A Sabor da Noite nunca mais abriu suas portas. Moradores evitavam passar pela estrada à noite, e o caso virou lenda local. Mas aqueles que ainda se aventuram por lá dizem que, nas madrugadas mais silenciosas, é possível ver a mulher parada à beira da estrada, esperando por sua próxima vítima.